Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estou muito satisfeito de voltar a gravar. Passamos um tempinho sem gravar e mais um episódio do podcast Na Medida Certa. Estou muito feliz, né, de retornar às gravações. Estou muito feliz de saber que o podcast continua sendo muito bem visto na cidade e, mais uma vez, feliz pela qualidade dos nossos entrevistados. Eu estou hoje aqui com o Arnaldo Vieira Neto, coronel da reserva do quadro de oficiais e combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas ele nasceu no Rio, tá, gente? Exerceu as funções de chefe de assessoria, né, de informática lá da Polícia Militar do Distrito, subcomandante da Companhia da Polícia Florestal, chefe de Centro de Informações, subdiretor do ensino, comandante do 6º Batalhão, comandante do 13º Batalhão, comandante do Policiamento Regional do Leste e, o que eu achei mais interessante, meus seguidores, ele participou da MONUA, Missão de Observação das Nações Unidas em Angola, e também das missões das Nações Unidas no Sudão. Coronel Vieira Neto, seja bem-vindo ao meu podcast. Muito feliz de ter você conosco. Obrigado, Sérgio. Bom dia, doutor Mauro. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Um prazer participar do seu programa, certo? Ele é sempre bem falado, tem uma excelente audiência e vamos tratar dos nossos assuntos, né? Que Petrópolis precisa, com urgência, ser levado a sério. Eu não cometi gafe, tá? Eu fiz de propósito, porque eu sei, não adianta eu mandar um roteiro para pessoas que têm a liberdade e o desejo de falar o que pensam. Então, eu preferi não mandar esse roteiro, porque o que nós vamos conversar aqui é tudo aquilo que o senhor gosta, né, de falar sobre política, tá bom? Então, para compor a mesa com a gente, eu estou aqui com o Mauro Muniz Peralta, doutor Mauro, médico formado há 49 anos, né, doutor? Pela Universidade de Vassouras, pós-graduação em Medicina do Trabalho, Infectologia, Hepatologia, Medicina Interna, Saúde Pública, Administração Hospitalar, Perícia Previdenciária, MBA em Administração e Marketing, médico perito aposentado do INSS, médico clínico do Ministério da Saúde, fundador das cooperativas Unicred, Usimed, Clube dos Médicos e Sindicato dos Médicos. Atualmente é presidente da Usimed e diretor da Federação Nacional dos Médicos. Membro honorário da Academia Petropolitana de Letras e vários centros de estudos. E, como o senhor bem sabe, né, ex-vereador da cidade de Petrópolis. Doutor Mauro, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, coronel. Eu só fui vereador por causa do coronel. Se o coronel não tivesse deixado eu entrar no partido dele, eu não seria vereador. Embora eu não pude contar com o voto dele, porque tenho certeza que não votou em mim. Mas mesmo não votando em mim, ele deixou eu participar do partido dele. Infelizmente, o coronel não foi prefeito. Se tivesse ido para o segundo turno, seria o prefeito, e Petrópolis não estaria vivendo a tragédia que nós, como petropolitanos, estamos vivendo. Mas ele, com certeza, que ele está muito feliz de saber que ele elegeu um vereador, né? Tá ou não está feliz por ter eleito um vereador? O doutor Mauro, ele sempre conta essa história. É o meu vereador de Petrópolis, fiz campanha para ele, andamos juntos por muitos pontos da cidade. O doutor Mauro é uma figura muito, muito bem quista, tem uma história muito longa na cidade, é uma pessoa séria, entendeu? Ele deu provas disso durante o mandato. Nós tivemos conversas privadas, né, que infelizmente nós não podemos trazer a público, né, por questões jurídicas. Mas a seriedade do doutor Mauro é pública e notória, certo? É uma pessoa séria, teve meu voto sim, tá, doutor? Para de fazer drama. Para de fazer drama, né? Ele gosta de fazer esse drama, né? De fazer de vítima, mas nunca foi. Tem um talento incrível, né? Possibilidade de raciocinar em frações de segundos, de tomar decisões importantes na Câmara. Ele fez isso, provou isso, toda vez que ele subia a tribuna para falar. Mas, infelizmente, né, o povo não reconheceu isso na sua eleição. Sérgio, o povo prefere, né? Isso nós constatamos, eu constatei, infelizmente, o povo prefere trocar seriedade por um botijão de gás e um saco de cimento, né? Verdade. E a culpa é dos políticos. Né? Então, podemos brincar de política um pouquinho aqui, então, nessas
1 hora e pouquinho, pode? Vamos lá? Claro. Porque a gente vai brincar, mas o assunto política é coisa séria. Então a gente vai aí mostrar um videozinho para o senhor para a gente começar a apimentar nossa conversa. Pode ser? Pode ser, doutor Mauro? Pode. Perfeito. Então vamos ver esse vídeo aí, o primeiro deles. Por quantos dias cada partido governou o Brasil? PSL, 323 dias. PL, 397 dias. PRN, 1020 dias. PSDB, 2000. Por quantos dias cada partido governou o Brasil? PSL, 323 dias. PL, 397 dias. PRN, 1020 dias. PSDB, 2.922 dias. MDB, 3.412 dias. PT, mais de 6.100 dias. Depois querem te convencer que o problema do Brasil é a direita. Gostou? Vamos lá, hein? Para apimentar nossa conversa. E aí? Como é que vocês veem o cenário político na corrida presidencial neste ano de eleições? Muito importante. E também no Congresso, tá? Não só presidencial, mas no Congresso. Será a volta da direita ao poder? Tá aí a comprovação, né? E aí? Começar com... Pode começar com ele? Pode. Coronel, tá com a palavra. Entendeu a pergunta? Quer que eu repita? Não, entendi perfeitamente. Show. A direita hoje, ela não existe se não fosse o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso é um fato, né? Só um minutinho. Pode aumentar um pouquinho o volume, André? Isso, dele, Pode continuar. Como eu falei, a direita no Brasil não existiria hoje se não fosse o presidente Jair Messias Bolsonaro. Né? Isso daí é uma questão que muitos tentam colar o nome junto ao dele. Muitas traições. Né? O que a gente consegue observar é justamente isso. São os parasitas do presidente e foi realmente quem organizou a direita no Brasil. Não existe direita no Brasil sem o Bolsonaro. Isso é um fato. Né? Infelizmente, nós vimos um processo absurdo, né, na condenação dele, 8 de janeiro. Se alguém quiser me provar que houve tentativa de golpe com um grupo, né, como eu chamo, da neodireita emocionada, que estava lá em Brasília, que foi para a esplanada do Ministério. Por acaso, como você falou, eu comandei o 6º Batalhão. O 6º Batalhão, para quem não sabe, é o Batalhão Esplanada. Ele é responsável pela segurança do Palácio da Alvorada, Palácio do Itamaraty, Palácio do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Então, se tem uma pessoa que conhece a segurança daquela área, sou eu, porque eu fui o primeiro comandante daquele batalhão. Interessante. Inclusive, deixa eu só te cortar rapidinho, parece que o senhor viu como é que não precisava combinar? Eu ia fazer exatamente essa pergunta, por o senhor ter sido comandante de batalhão em Brasília, eu ia saber se realmente houve falha da polícia naquele dia, né? O fatídico 8 de janeiro. Pode continuar, desculpe te cortar, mas é exatamente esse assunto. Não houve, isso daí foi um teatro dos horrores que fizeram. Dos 5 oficiais presos, eu tive relação de amizade com 4, certo? Coronel Naime, que foi preso, o meu amigo, o Coronel Fábio, que foi ex-comandante geral da Polícia Militar, que está preso também, é meu amigo. Eu conversei com oficiais que trabalharam no dia. Aquilo dali foi um absurdo que foi feito ali. A Polícia Militar enviou para os órgãos de inteligência todas as informações necessárias e simplesmente, por uma incrível coincidência, o efetivo do Palácio do Planalto foi reduzido na véspera. A segurança da Câmara e do Senado foi avisada de tudo isso e nenhuma providência foi tomada. Vídeos sumiram do Ministério da Justiça. Pois é. Entendeu? Enfim, teatro dos horrores aquilo dali. Se a gente for montar um roteiro lógico de todo o 8 de janeiro, a gente vai ver que a situação foi totalmente esdrúxula, certo? Então, a gente via manifestantes pedindo para não ter quebra-quebra e foram condenados. O próprio Felipe Martins, que foi acusado de ter deixado o Brasil com documentos forjados, ele nunca deixou o Brasil, não acessou a rede social, o cara está condenado. Enfim, mas
Hoje a gente começa a ver no caso Master, né, que os defensores da democracia brasileira estão atolados até o pescoço no caso do Banco Master. Quer dizer, qual é o norte de justiça que nós temos hoje no Brasil? Nenhum. E diante dessa retrospectiva do factício golpe, né, o que o senhor avalia, então, nessa corrida eleitoral desse ano? A direita volta ao poder? Isso vai depender de uma coisa que a gente chama na política de pragmatismo. Muitas pessoas estão criticando a indicação do presidente Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, como candidato à presidência. Sim. Eu costumo dizer que a direita no Brasil hoje ela está na infância, ela está passando por uma fase de maturidade que a esquerda levou 30 anos para conseguir isso aí. Certo? Prova da maturidade da esquerda, do pragmatismo da esquerda, é a aceitação do Alckmin como vice do Lula. Certo? Então, o universo da política, a ética da política, ela não é mesmo a ética que muita gente quer imputar. Certo? Eu não digo que tem que ser tudo farinha do mesmo saco, mas as pessoas têm que aceitar que nem sempre os caminhos que ela acha, os caminhos ideológicos, são aqueles que têm que ser empregados na política. A gente viu isso. O senhor acha que a geopolítica, né, a volta da direita em países, né, nosso vizinho aqui da Argentina, a Europa, enfim, o crescimento da direita, você acha que isso pode contribuir também nessas eleições? E se vê que realmente os países estão retomando, né, a sua economia, retomando o progresso, enfim, isso seria um bom exemplo para a gente poder ir na urna e optar pelos candidatos de direita? Sim, a geopolítica tem uma grande interferência, né? São certas coincidências. Trump foi eleito nos Estados Unidos, né? Bolsonaro foi eleito no Brasil. Trump perdeu nos Estados Unidos, com o 8 de janeiro que teve lá, né? naquela invasão do Capitólio. Muito parecido. O Bolsonaro perdeu as eleições e teve o 8 de janeiro no Brasil. Quer dizer, o roteiro é muito similar. Sim. Se repete totalmente. Então, eu tenho certeza que o Flávio Bolsonaro vai fazer um barulho muito grande. Agora, questão de ganhar vai depender da própria direita. Aceitar o pragmatismo, certo? Aceitar que nem tudo é o purismo, é a ideologia, tudo. Não existe o caminho perfeito, o caminho ideal na política. É o caminho possível que tem que ser seguido. E, para isso, a direita tem que aprender a votar em grupo, não naquele Dom Quixote que ela acha que tem que botar nas urnas. Perfeito. Doutor Mauro, concorda com o coronel? Ou sua observação com relação a isso? Concordo. Você está vendo uma onda de direita, você tem o Chega em Portugal, Sim. Você tem o Paraguai que virou direita, você tem a Argentina que virou direita, você tem o Chile que agora toma posse à direita, sim, você tem a Bolívia que virou direita, você tem o Equador também, e o Brasil vai ficar isolado, até a Venezuela, lá sequestraram lá o Maduro. Sim. E o pragmatismo é importante. E o Flávio Bolsonaro, ele é mais culto e muito mais pragmático do que o pai dele. Então, isso que o coronel falou, há mais chance de acontecer com o Flávio Bolsonaro de que aconteceria com o pai dele. Entendi. É uma esperança para nós. E a própria conjuntura atual está facilitando isso. Uhum. Você vê, por exemplo, o episódio do Zé Renato, lá da Érica Ailton. Isso traz voto para a direita. Tá? É uma coisa boa pra gente, né? Botar uma pessoa, um homem para ser o coordenador das mulheres. A gente vai até usar esses erros todos. Ninguém quer guerra, ninguém quer destruição, mas o aumento do preço do petróleo, né, vai obrigar o governo a fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez na época. Lá era péssimo, agora vai ter que ser feito. E, na verdade, quem vai pagar tudo isso é eu, você, Sérgio Servo, coronel, porque a população é que vai pagar. Não existe almoço grátis. Tudo que você dá sai de algum lugar. E você tem
O Tachad, lá que agora vai ser candidato em São Paulo, vai ter uma derrota fragorosa. Criou mais de 30 taxas, mais de 30 impostos. A gente tem que levar isso para a população, que infelizmente ainda não está, como o coronel falou, ainda não aprendeu a votar para o bem deles mesmo. Perfeito. É isso. Então a gente vai para a segunda pergunta. Que aí vai entrar, muito bem lembrado. Nós vamos ver agora o segundo vídeo lá da... Pode colocar para mim, André. Atenção, mulher, os seus direitos estão sendo destruídos, a sua própria identidade, a sua personalidade, a sua característica de mulher está sendo destruída. Não só agora assumiu a presidência da Comissão da Mulher um homem, que é a deputada Erika Hilton, mas agora querem pautar e votar nesta semana um projeto que define o que é mulher. E você quer saber o que é mulher? Mulher, toda pessoa que se identifica e se reconhece no gênero feminino, inclusive mulheres trans, travestis e pessoas não binárias que assim se identifiquem. Ou seja, é a destruição completa do conceito de mulher. Vamos parar só na primeira definição? Toda pessoa que se identifica e se reconhece no gênero feminino. Se para ser mulher basta eu dizer para os outros que eu sou mulher, ser mulher não significa mais nada, porque eu posso falar para os outros que eu me considero um Megazord. Eu posso falar para os outros que eu me considero negro. Eu posso falar para os outros que eu me considero rico. Se a definição de qualquer coisa é como você se define, não existe definição. Se qualquer pessoa pode ser mulher autodeclarando-se mulher, não existe mais direito da mulher, porque qualquer pessoa pode usurpar o direito de uma mulher de verdade declarando-se mulher. E se a lei diz que é mulher quem se declara mulher, não tem como questionar. Acabou. Eu disse que eu sou mulher, eu vou exercer todos os meus direitos como mulher. Então, eu quero fazer um apelo especialmente para você, mulher. Eu sou um parlamentar homem, mas eu digo com muita segurança que, sendo homem, eu represento muito mais as mulheres do que o posicionamento da deputada Erika Hilton e das mulheres de esquerda que estão apoiando as atrocidades que estão sendo levadas em frente pela deputada Erika Hilton, inclusive este projeto que eles apoiam e que eles querem aprovar ainda nesta semana e que eu vou trabalhar até o final por você, mulher, para barrar e para que a sua identidade não seja destruída. Coisa séria. Então a pergunta é o seguinte: vai prevalecer o discurso ideológico, novamente? Vocês não acham que o povo está cansado desse discurso e quer ver resultados nas políticas públicas, conclusão de obras, mais produtividade dos nossos políticos? Começar com o senhor, coronel. Que absurdo, né? O movimento feminista levou séculos, né, para dar liberdade às mulheres na sociedade, e aí vem o Brasil e bota um homem. Tem coisa que só acontece no Brasil, doutor Mauro. Fala pra gente aí, o que você acha? Vai prevalecer esse discurso de novo nessa corrida? Porque já está começando, né? Você vê que isso aí é para ganhar like, isso aí tem essa estratégia política envolvendo isso aí também, mas é o que o senhor falou. Acabou beneficiando. Mas vamos ver a opinião do coronel primeiro? Vamos lá. O que você acha, coronel? Vai prevalecer esse discurso de novo? Porque em 2018 e 2022 ficou muito forte isso, né? Isso daí a esquerda ela não trabalha com a razão, ela não trabalha com a ciência, ela trabalha com a criação de discurso, com a criação de retórica para tentar sedimentar as ideias dela que são totalmente desconectadas com a realidade, né? O que a gente vê aí em muitas discussões, né? Aborto, por exemplo, né? Eles não conseguem ver o feto como uma vida, né? Então não tem como, eu já falei, tem certas discussões que não vale nem a pena você entrar, né? Porque o nível é tão baixo que você não consegue descer ao nível deles, então você perde no campo deles, né? Falar o que desse projeto? Existe, biologicamente, 2 sexos e acabou. Se a pessoa quer ter uma opção sexual que é diferente de sexo e gênero, ela que tenha, mas isso daí não pode ser empurrado goela abaixo da sociedade. O doutor Mauro está aí, o doutor Mauro é médico, né? O doutor Mauro ele é muito mais apto que eu a falar sobre esse tema, né? Porque eu vou ficar na parte ideológica, que por si só é um absurdo que a gente vê aquele pilar da escola de Frankfurt, né? A esquerda passou durante muitos anos tentando impor a linha trotskista marxista, né? Através da imposição das suas ideias pelo confronto bélico. Sim. Né? Isso daí caiu na década de 70 porque eles viram que não conseguiram mais sucesso. Conseguiram em Cuba, tentaram na Coreia do Norte, Vietnã, em alguns lugares. Mas quando a União Soviética começou a perder força, começou a não ter
lastro suficiente para patrocinar as guerras de revolução no mundo afora, eles passaram justamente para a teoria da gramscista da Escola de Frankfurt, que é corromper a sociedade para impor o seu pensamento deles. Então, o senhor acha que como eles não têm essa visão, né, de construir, né, o que a sociedade realmente almeja, esse discurso ainda vai prevalecer esse ano? Não, vai prevalecer sempre, que eles vão sempre insistir isso aí. Eles são muito obstinados nesse ponto. Eles estão anos-luz da direita, porque eles são obstinados, são ousados. E contra tudo e contra todos, eles vão tentar impor as ideias deles. Não tem jeito. Doutor Mauro, ele falou que o senhor é o mais especialista para falar desse assunto. Eu só conheço homem e mulher. Eu não tenho essa especialidade e não sou viado. Então, não tenho nada desse conhecimento que ele está botando em mim. São palavras deles. Mas eu digo para vocês que a cultura woke, o Trump está lidando contra ela. Conseguindo que grandes grupos de televisão, de estúdio, de cinema, mudem a ideologia deles. Tá? Eles iam para a destruição da família. Explica para o nosso público de novo a cultura woke. Isso não nasceu no Brasil. Não. Né? Nós infelizmente... Nós tínhamos a Rede Globo como grande patrocinadora da cultura aqui no Brasil. Sim. Interessa ao marxismo, ao comunismo, a destruição da família. O Estado prevaleceria em tudo. Entendi. Tá? Agora, eu pergunto para vocês, qual país comunista ainda que existe? Coreia do Norte não é comunismo, é monarquia. Porque o cara era o rei, passou para o filho passou para a filha, agora não tem mais. Cuba está se desfazendo porque sem o petróleo. Isso. A Venezuela também. Vai restar qual país? Vietnã? A China é capitalista. É um capitalismo de Estado. O Estado deixa que você tenha uma fábrica, mas se você fizer qualquer coisa contra o Estado, ele vai lá e toma. Mas isso é geopolítica mundial. Vamos para o Brasil. Eu faço a seguinte pergunta para você. Quantos brasileiros cristãos nós temos? A maioria da população. A maioria. Mais de 50%. Muito mais de 50%. Muito mais de 70%. Cabe à direita, como o coronel falou, ser pragmática. Entendi. Você quiser tudo, você não vai ganhar. Os anéis vão ter que escorrer. Vão ter que engolir vários e vários sapos. Mas a chance aumenta a cada dia. Cada vez que surge um absurdo desse, como a Érica Hilton, está fazendo campanha para o Flávio Bolsonaro. Então, tudo isso é favorável. Agora, eu gostaria de ter um vice, que o PL aceitasse um vice como o Zema, por exemplo. Sim. Tá? E, diferentemente da figura que você colocou aqui, eu acho esses caras os isentões. Porque eles fizeram isso na eleição passada e nós perdemos a eleição passada por causa deles. Então ele criou um partido missão que não tem a menor condição de eleger ninguém. Não vai eleger o Renan Mas Santos, vai dividir, né? Vai dividir. E aí chega no segundo turno, eu tenho certeza que o Caiado no segundo turno vai com o candidato mais votado. Eu tenho certeza que o Ratinho vai com o candidato mais votado. Mas eu não tenho certeza que o Renan Santos não vai dizer eu isentão, não voto em ninguém, vou embora para lá e votem em quem vocês quiserem, não vai dar apoio. E será que não vão ser os votos necessários para a eleição? Eleger. Se Deus quiser, não. Portanto, eu não considero o Kim Kataguiri, não considero o Renan Santos, como não considero esse pessoal todo que se diz de direita e na hora que tem o candidato de direita, não vota, sai do país como isentão. Concorda com ele, coronel? A direita é desunida? É isso? Ou pelo menos os que dizem ser de direita não tem essa visão de unidade, igual o senhor falou muito bem antes, com relação à unificação desse pensamento ideológico de direita teria que ser... Vamos lá, o que o senhor acha? O senhor acha que esse é o grande problema da direita hoje, enfrenta? Essa desunião? Vamos definir o que é direita, né? Bem o Dr. Mauro falou, né? Esse Kim Kataguiri aí, isso daí é excremescência, como a gente fala, né? Isso daí é excremescência. Pô, você falar que esse cara é de direita, cara, essa não é nem direita permitida, não é nem direita libertária. Esse Kim Kataguiri é PSDB
pintado de laranja, que o novo é uma forma de tentar recriar o PSDB, o MBL é o braço midiático do PSDB. Teatro das tesouras que nós vivemos aí, como foi levantado naquele primeiro vídeo, você pega o PT e o PSDB, quantos anos eles governaram o Brasil? Verdade. A única coisa que nós temos a favor do PSDB foi o Plano Real. Fora isso, foi uma desgraça atrás da outra. Foi compra de votos para reeleição do Fernando Henrique, isso daí ficou sério. A questão das privatizações e a questão das criações das agências setoriais, né, como a ANEEL, a ANS, a ANP, que isso daí é um sindicatão das empresas, certo? Então, não existe direita hoje no Brasil que não seja a direita ligada ao Bolsonaro. Novo, Missão, MBL e toda essa turminha aí, isso daí é a contraparte do PT, que eles também fizeram aí. Fernando Henrique, ele sempre foi de esquerda. Colocar o PSDB como de direita, isso não existe, gente. Isso não existe. Hoje, partido de direita hoje no Brasil, puro, não existe. Existe um movimento de direita. Até o momento que o doutor Levi Fidelix, do PRTB, estava vivo, estatutariamente, o PRTB era proibido de se coligar com partidos de esquerda. Não era permitido para os diretórios municipais e estaduais se coligarem com partido de esquerda. O doutor Levi era de direita. Entendeu? Então, hoje nós não temos partido de direita, nós temos movimentos de direita. E essas figuras, Kim Kataguiri, mamãe comi na Ucrânia, entendeu? Mamãe falei. Dá a mesma coisa, né? No final... a mesma coisa. Isso é patético, gente. Esse Renan Santos, que o doutor Mauro falou, o Amoedo, cara, esses caras não são de direita, eles estão ali para tentar pegar o naco de poder que eles acham que eles têm direito. Só isso, mais nada. Agora, a direita vai ter que aprender, como o doutor Mauro ressaltou, a conviver com pragmatismo, né? Não adianta você condenar o Centrão. Collor de Mello tentou governar sem o Centrão, foi impeachmentado. Bolsonaro tentou governar sem o Centrão durante 2 anos e não conseguiu nada, certo? O Centrão é o fiel da balança. São aqueles partidos que vão estar sempre coligados com quem está no poder. Entendeu? Então, você vê pessoas que sentaram com a Dilma, sentaram com o Fernando Henrique, sentaram com o Temer, sentaram com o Bolsonaro. Eles não têm esse pudor. Entendeu? Eles querem ter uma vaga no ministério, eles querem ter uma vaga numa estatal para movimentar a máquina de poder. Entendo. Então, esse discurso ideológico, como o senhor já confirmou que vai existir, e essa conclusão da gente ver pouca produtividade nos governos de esquerda e as necessidades reais do país serem, né, colocadas de lado, e a insistência em aumentar a máquina pública para sustentar programas sociais, isso é muito difícil para se governar um país dessa forma, né, doutor Mauro? O que o senhor acha? A falta dessa produtividade do governo de esquerda faz com que o Brasil não cresça. E essa dificuldade, se nós não tomarmos um posicionamento, vai continuar acontecendo, né? O Brasil está aí à mercê. Eu estive vendo agora recentemente, né, o crescimento das empresas chinesas no Brasil. Como é que o senhor vê essa ligação? Tem a ver com a política ou é puramente um interesse capitalista desse país? Não tem nada a ver com capitalismo. Se fosse capitalismo, o Brasil se ligaria com os Estados Unidos, com o Japão, entendeu? Com quem tem histórico de sucesso. A China, ela tem esse poder econômico todo, ele depende dos Estados Unidos, certo? A China não produz nada, a China monta. A China, ela não produz tecnologia, ela tem o seu parque industrial totalmente voltado para indústrias estrangeiras. Por que o pessoal vai para a China? Porque a mão de obra lá é escrava, né? O capitalismo de Estado é aquele capitalismo que você pega as benesses do lucro capitalista com a massa operária trabalhando em subcondições.
certo? A própria Apple já foi acusada internacionalmente de utilizar mão de obra de escrava na China, certo? Então, essa que é a diferença. Então, não existe sucesso capitalista fora do mundo ocidental. Então, se houver a saída, então, para o Brasil, realmente dá a oportunidade de um governo com outro tipo de pensamento, não só na questão da liberdade econômica, um governo realmente liberal. Seria isso, né? Que é o que a gente almeja. Vamos pegar os 4 anos do governo Bolsonaro. Tarcísio, no Ministério da Infraestrutura. Olha o que o Brasil cresceu em matéria de infraestrutura. O custo do Brasil é pesadíssimo, o transporte no Brasil é pesadíssimo, porque ele é totalmente baseado na malha rodoviária, né? Então, se investiu, ou se não investia há 50 anos na malha ferroviária. Para quê? Para dar mobilidade, dar fluxo, né, no transporte da mercadoria, que o Brasil hoje, basicamente, ela vive do agro. Certo? Tudo envolve o agro. Certo? E justamente que o PT não quer essa liberdade, porque o PT depende do voto de cabresto. Então, ele tem que aumentar a influência estatal na economia, ele tem que inchar a máquina pública, porque ele depende disso daí para movimentar a sua militância, né? Através, ou seja, diretamente no governo, indiretamente nas estatais, ou terceirizando através dos bolsas auxílio. Porque só assim ele conseguia, né, manter o seu voto em campo. Hoje em dia nem mais isso, porque o Nordeste hoje está indo à falência. Sim. Entendeu? O Lula está perdendo espaço, como nunca perdeu no Nordeste, porque é governado por governo petista. E quando você vai para o campo das ideias, quando você sai do campo das ideias e vai para o campo prático, a esquerda não funciona. Quais são as cidades mais violentas do Brasil? Onde elas estão? Estão na não região é Rio de Janeiro, Norte, estão todas Nordeste. no Nordeste. As facções dominaram, as principais facções existentes no Brasil praticamente dominaram todos os territórios, né? Nas cidades, principais cidades do Nordeste e do Norte. Sim. Infelizmente. Doutor Mauro, para a gente concluir essa segunda pergunta, sempre faltou durante esses anos todos, políticas públicas realmente voltadas para você vê, por exemplo, o Correio. Hoje eu recebi a conta do telefone de um apartamento meu que eu tenho em Niterói, que venceu no dia 16 de fevereiro, que foi colocada no dia 2 de fevereiro. Nós estamos no dia 20 de março, o Correio me entregou. E o Bolsonaro não conseguiu privatizar os Correios. Sim. E agora, nós, o povo, vamos colocar 16 bilhões nos Correios. Esses 16 bilhões não poderiam ser empregados em saúde, em educação, em alguma outra coisa? Sim. Poderiam. Nós temos a TV Brasil, que tem 0,001 de audiência. Quantos jornalistas recebe ali? Quanto custa essa televisão? Não para o Brasil, quanto custa para o povo, porque o povo que paga tudo. Infelizmente, a grande massa não tem nenhum conhecimento disso, porque se tivesse, não votaria neles. O Lula ainda vive no tempo da Carta del Lavoro de Benito Mussolini, fascista, que foi a CLT. Então ele queria colocar os motoristas de Uber, que agora vai ser outro problema com esse aumento da gasolina, queria colocar fundo de garantia para eles, uma série de penduricalhos que não trazem riqueza. O fundo de garantia, que é utilizado para construir casas, ela rende a nós, que somos proprietários dele, menos do que a poupança, que já rende menos do que a inflação. Não seria muito mais adequado, como nos países de primeiro mundo, você receber aquele dinheiro do fundo de garantia e você fazer a sua poupança? Você melhoraria, teria mais dinheiro em circulação. Perfeito. Tá? Mas, infelizmente, na visão deles, o Estado tem que ser o pai de todos e que você, como brasileiro, não tem condições de escolher o que é melhor para você. Por isso, as ideias liberais são as ideias do momento e por isso que a direita está voltando a governar. E eu tenho fé
e acredito que a gente vai conseguir mudar esse estado de coisas. Então, vamos agora para fazer partir para a terceira pergunta aqui. Eu vou convidar de novo, porque a nossa sala fechou. Vou mandar um link para ele aqui rapidinho. O papo tá bom, hein? Passou rápido, né? 40 minutos. Enquanto ele está esperando, doutor Mauro, a próxima pergunta, dessa vez já estamos familiarizados, não vou respeitar a hierarquia não, tá bom? A próxima pergunta é o seguinte: e o governo do Estado? Como vai ser essa disputa em meio a esse cenário de denúncias e julgamentos de casos de corrupção no governo Cláudio Castro? Eu acho que você tinha que esperar 15 dias para eu poder te responder, porque mudou as leis da eleição direta. O governador vai sair para ser candidato a senador. Sim. E o vice-governador está no Tribunal de Contas. O presidente do tribunal não quer assumir de jeito nenhum. Então vai ter uma eleição indireta. E as regras que eles fizeram era 24 horas só de descompatibilização e você poderia ser candidato. E o Fux barrou essas regras. Para você ser candidato, você tem que ter 6 meses de descompatibilização para ser votado na Assembleia. Sim. Então eu não tenho como te responder, porque eu não sei nem quem serão os candidatos desse mandato tampão. Você tem que fazer essa pergunta para o próximo podcast, que é semana que vem, quando a gente souber isso. Então vamos lá. Coronel, a terceira pergunta, ele já adiantou, não foi de respeito, não. Foi o tempo necessário se eu entrar na sala de novo. E o governo do Estado? Como vai ser essa disputa em meio a denúncias e julgamentos dos casos de corrupção no governo Cláudio Castro? Aí, o senhor não acompanha a resposta do doutor, mas ele disse que só dá para melhorar essa resposta depois do dia 15, porque está uma incógnita, né? A gente, na verdade, só sabe que tem um candidato aí, fanfarrão, que aparece em todas as escolas de samba, que já se declarou, né, eleito, que é o Eduardo Paes. Como é que o senhor vê esse cenário? Que é um absurdo, né? Como é que o senhor vê isso? Rapaz, você não quer o resultado da Mega Sena sábado, não? Eu nunca vi. Ou estadozinho complicado esse, hein? Quantos governador preso? Já foi o Garotinho, já foi o Pezão, já foi o Sérgio Cabral, que hoje está livre, leve solto. Aqui, o Rio de Janeiro não é para qualquer um, não, hein? Rio de Janeiro, você não quer... Não, infelizmente eu falo isso, eu sou carioca, entendeu? Eu nasci no estado da Guanabara. E é difícil hoje a gente ver um futuro, né, para o Rio de Janeiro, com esse norte político que nós temos aí. Eduardo Paes, conhecido como nervosinho da Odebrecht, estava na planilha de propina da Odebrecht. O cara conseguiu 4 mandatos como prefeito no Rio de Janeiro. O problema do Rio não é o político, o problema do Rio é quem digita na urna. Você vai no Rio de Janeiro hoje, infelizmente, eu estou falando infelizmente, eu não gosto de ir ao Rio de Janeiro. Como eu falei, eu sou carioca. O Rio de Janeiro virou uma bagunça, uma zona total. Você não tem ali no Rio de Janeiro nada que funcione adequadamente. Certo? É isso que a população carioca quer? Aí o pessoal do Rio fala que o petropolitano é snob, o petropolitano é isso. Não, o petropolitano só não gosta da bagunça do Rio de Janeiro, porque é por isso que muita gente do Rio de Janeiro vem morar em Petrópolis. Ou seja, quais são os nomes que nós temos hoje aí vamos chamar assim, no mercadão político, para ir para a linha de frente no governo do Estado do Rio? Vamos ter que partir para nomes novos, porque, Cabral preso, Pezão preso, Garotinho preso, quer voltar, Witzel preso, quer voltar. Meu Deus do céu, eu Witzel está solto. Aí. Witzel está solto e teve em Petrópolis no feriadão, para dar parabéns, teve com a gente. Mostra a foto aí, André. Aí, ó. Teve aí dia 16, falou que vai vir a candidato e vai mostrar para todo mundo que o complô que fizeram para ter o impeachment dele. Ele falou que vai provar, até porque ele está solto e não provaram nada contra ele. E aí, o que o senhor acha? Segundo o doutor Mauro, depois a gente vai ouvir o doutor Mauro. O que você acha dessa figura aí? Que sabe que foi eleito através do nome Bolsonaro. Bolsonaro. Né? Tinha 1% de intenção de voto.
2018 eu fiz campanha para ele aqui em Petrópolis. Entendeu? Ele era se eu não me engano, era do PSL, ele veio aqui em Petrópolis, eu fiz campanha para ele, quer dizer, apostando um nome novo, mas infelizmente o nome novo fez o do velho. O Witzel fala em complô, mas foi um cara que tomou um impeachment de 69-0. Pô, que complô é esse que ele está falando? Essas mentes, elas vivem numa realidade só delas. Qual o complô que houve contra o Witzel? Foi tudo comprovado, todo mundo sabia o que era feito no governo dele, certo? Na campanha de prefeito, a última campanha a prefeito, teve até um cordinha dele que foi candidato aqui, entendeu? O cara, meu Deus do céu, é o que eu te falei, né? A gente não pode falar aqui, né, por questões judiciais. Mas, porra, você me falar que um Witzel, que um cara que está inelegível, Witzel está inelegível, gente. Ele está fazendo estardalhaço. Garotinho está inelegível. Está fazendo estardalhaço também, hein? Tá fazendo estardalhaço também. Moralista, blog do Garotinho, moralista. Meu Deus do céu. Porra, para com isso. Não Pessoal, você acha que o brasileiro, de uma maneira geral, tem memória fraca? Porque eu mesmo até hoje da greve de fome do Garotinho, lembra? Na cadeia, lembra disso? Doutor Mauro, vamos apimentar isso, porque daqui a pouco a gente está chegando. Só para dizer que todos que traíram o Bolsonaro, teve aquela deputada de São Paulo que teve 1 milhão de votos e não conseguiu se reeleger. O Witzel foi a mesma coisa, teve lá um monte de votos e foi empichado, né, porque ele passou a gravar não só os deputados, como os desembargadores também. E eu acho que é uma maldição de traição. O Tarcísio não traiu, foi lá eleito governador de São Paulo e vai ser reeleito no primeiro turno. É isso aí. E é de direita. Ou é de direita? Para mim, o fato dele ser de direita ou de esquerda, o que interessa é que ele fez um governo tão bem avaliado que se os esquerdistas que governaram durante tantos anos tivessem feito um governo, eu não teria nada a falar contra eles. Sim. Tá? O Tarcísio vai ganhar no primeiro turno. O Ratinho Júnior, que também é de direita, ganharia no primeiro turno, mas já é a segunda vez. O Caiado também ganharia. O Zema pegou um estado falido totalmente e conseguiu a reeleição também no primeiro turno. Então, os governadores de direita mostraram que eles têm um modo melhor de governar. Modus operandi. Agora, cada dinheiro, você poderia também convidar alguém para vir falar sobre isso, de cada real que sai daqui para Brasília, voltam 20 centavos. Sim. E dos estados do Nordeste, de cada R$1 que sai, volta R$1,60. Sim. Então, você está tirando dinheiro daqui e dinheiro muito mais da principal locomotiva nossa, que é São Paulo. O sujeito para ser eleito em São Paulo tem que ter 200, 300 mil votos. Para ser eleito em Sergipe, ele precisa ter 30, 20 mil votos. Então, há uma subrepresentação dos estados do Sul e Sudeste e uma superrepresentação dos estados do Norte e Nordeste. Enfim, também vai ser uma novela. Até o dia 15 vai começar, né? O primeiro. Eles têm que sair até o dia 4. Sim. Tá? E com essa mudança das regras do Fux, tá? O Estado não vai poder ficar sem governador. A Assembleia vai ter que eleger, mas eu simplesmente desconheço quem serão os candidatos para o mandato tampão até as eleições. E a pessoa que fizer o mandato tampão, com certeza será um candidato nato com uma condição grande de enfrentar o nervosinho da Odebrecht. É complicado, hein? Rio de Janeiro não é para qualquer um, não. E os problemas continuam, né? Você vê, agora, início da semana, né? Queima de ônibus, as facções terminando, estão tomando conta mesmo da comunidade. Como é que o cidadão, né? Carioca, o cidadão fluminense vive nessa cidade? Tem que perguntar para o coronel por que o Lula e a esquerda não deixa classificar como terrorista quem faz terror de queimar ônibus, porque eu não vejo diferença nenhuma quando eu vejo lá as cenas no México, quando eu vejo as cenas em outros países e, como você mesmo falou, a gente não sabe
por onde começar para resolver esse problema. Então, assim, se a gente não tem nem a ideia de quem vai nos governar, quanto mais resolver o problema da segurança pública. O que eu vi hoje de manhã já foi, né, o afastamento do secretário de Segurança do Estado, né, o Felipe, o que fez a operação lá na Douglas Ruas? Isso, não, Felipe. Doutor Felipe, ele anunciou hoje a pré-candidatura, né, se afastou. E aí, doutor? O senhor na área de segurança. Inclusive, a gente vai abordar esse assunto para finalizar o podcast na questão da segurança pública em Petrópolis. Tá? Então, como é que o senhor vê essa situação da segurança pública no Estado e esse governador que a gente nem sabe qual vai ser para resolver esse dilema? Como o doutor Mauro bem falou, se o governo brasileiro criminalizar o Comando Vermelho, o PCC, etc., eles vão estar criminalizando os principais financiadores da esquerda. Quem sustenta a esquerda é o crime organizado. Isso já está mais do que comprovado, gente. Você vê o PCC em São Paulo, o envolvimento deles na sociedade hoje, eles estão deixando e a situação está mais grave, porque eles estão deixando o tráfico de drogas e estão partindo para lavar o dinheiro na indústria e no comércio. Sim. Então, se criminalizarem o PCC, se criminalizarem o Comando Vermelho, eles vão estar criminalizando os principais financiadores da esquerda. Como é que um ministro da Justiça entra na favela da Maré sem segurança nenhuma? Como é que vocês podem me explicar isso? Tem que ter a conivência do chefe do narcotráfico, do chefe da comunidade. Não tem. E como se adquire essa confiança? Né? Como você chega nesse nível de relação sem ter uma relação próxima? Não existe isso. Certo? O caso Marielle, vamos lembrar o caso Marielle. Tentaram colar esse caso no Bolsonaro, botando vizinho de condomínio, fazendo outras relações. Quem mandou matar a Marielle? Foi o Bolsonaro? Não. Entendeu? E a esquerda calou a boca. Por quê? Porque é do sistema. Brasão é do sistema corrupto. Se a gente for levantar nomes aqui, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Na campanha, eu saí de Petrópolis e fui até um município da Costa Verde para estudar a questão do lixo, certo? Uhum. Cheguei lá, conversei com o vice-prefeito, eles não receberam lá, eles passou tudo, e num determinado momento, né, bateu em um dos nomes ligados à corrupção no estado do Rio, que esse nome foi até preso, não vou falar nomes aqui, né, por questões óbvias, mas eu saio daqui, ando 200 quilômetros, chego lá, e quando eu vejo, eu me deparo com um sistema corrupto dominando tudo. Quer dizer, o lixo, a educação, tudo isso está hoje nessa malha de corrupção que você não tem como sair. Né? Você perguntou quem vai ser o próximo governador tampão do Rio de Janeiro. Esse nome já tá decidido. O governador já está eleito. Nós é que não sabemos ainda. Certo? Então, tudo isso já está acertado por trás. E o que deixa a gente triste é saber, então, que os casos de corrupção do governo, com certeza, o envolvimento com o crime organizado, isso só não é explícito, mas com certeza, né, as malas de dinheiro que chegam para alimentar a corrupção, principalmente no meio político, muito é mantido pelo crime organizado. Isso no Rio de Janeiro. Todo ele é organizado, é mantido pelo crime organizado. Uhum. Né? Odebrecht, essas empreiteiras, todos fazem parte do crime organizado, porque corrupção é crime. Entendeu? Então, é muito difícil hoje, né, o que o Bolsonaro tentou fazer e não conseguiu. E seria muito difícil conseguir em 4 anos, que era romper com o sistema. Sim. Você tinha que romper com o sistema. E hoje você só chega ao poder, você só toma o poder. Não é pela urna, você só toma o poder pela força, pelo golpe, você toma o poder corrompendo, né, os pilares da sociedade, como a esquerda fez nesses 40 anos, 50 anos, ou pela educação do povo, como a Coreia do Sul fez, mas isso daí leva muitas décadas, entendeu? Então não tem como você chegar no poder a não ser através disso. Você pode até ganhar uma eleição,
o que você não significa que você está com o poder na mão. Entendi. Porque são tantas variáveis que tem por trás disso aí, e é o que o professor Olavo falou, não pense que colocando a cereja em cima do bolo, você vai dominar o bolo. Ele falou isso referente ao quê? Ao Bolsonaro. Né? E eu sempre falei, vai ser mais difícil para o Bolsonaro se reeleger do que eleger. E deu no que deu, as traições que ele sofreu, certos Frotas, as Joyces, os Mouros da vida, os Delanhol da vida, que hoje estão todo mundo chorando aí, certo? Eu fico vendo o Sérgio Moro se lamentando pela situação atual. Ele foi o principal responsável disso aí. Dallagnol, outro responsável pela não reeleição do Bolsonaro. E hoje está todo mundo chorando, porque eles estão preocupados com o poder. Né? E para ter poder, precisa de dinheiro. Na campanha do Dr. Mauro é testemunho, na campanha de prefeito a Petrópolis, eu gastei R$50 mil. Certo? E teve gente que gastou... Tem vereador que gastou muito mais do que isso. E a gente sabe que teve gente aí que gastou na campanha R$1 milhão por semana, na reta final. Certo? Então, não tem como a gente combater isso aí, a não ser que a população, de uma hora para outra, ela tome consciência do real valor do seu voto e comece a votar certo. Né? Mas é difícil você trocar a realidade por um bujão de gás. Então, doutor Mauro, acompanhando esse raciocínio do coronel com relação ao governo do Estado, é uma incógnita. É uma incógnita, espero que seja uma incógnita pelo menos mais favorável para as cidades do interior, para a capital, né? Mas você no próximo podcast, daqui a 15 dias, a gente já vai saber quem é o tampão. E sabendo o tampão, você já tem uma... Então, mas o Flávio já escolheu o candidato dele aqui no Rio, né? Mas um candidato de pouca expressão, um candidato que ninguém conhece. Ele tem uma expressão, ele é deputado estadual, ele é filho do prefeito de São Gonçalo, que tem mais de 1 milhão Douglas Ruas, não é? Douglas Ruas. Ele tem o vice que foi prefeito de Nova Iguaçu, tem o interior do estado. Seria essa uma possível... Seria ele um possível Tarcísio no Rio de Janeiro? Não sei. Uma incógnita. Eu não o conheço pessoalmente, não sei, não posso te responder uma coisa que eu não sei. Ô, coronel, o que o senhor acha da indicação do Flávio Bolsonaro aqui no Rio? Para a gente fechar esse assunto. O senador Flávio Bolsonaro está apostando num nome novo para a política, né? Porque os nomes velhos estão totalmente desgastados. Né? O que nós temos que entender é que Eduardo Paes é uma máquina política, ele é muito forte, prova que ele tem 4 mandatos, né, como prefeito, então não adianta dizer que botando o nome vai ganhar dele, que não vai ter que ser um trabalho muito bem feito. O trabalho hoje, ele deve ser, eu acho, né, que ele vai ser mais focado no voto do interior do que no voto da capital, né, e da Grande Rio, né, dessa região ali, Rio de Janeiro, Baixada e municípios ali vizinhos. Então, eles vão ter que partir para o voto do interior, assim como foi o Witzel quando entrou na corrida em 2018. Perdão, ele tinha 3% da intenção de voto. Certo? E ganhou a eleição, contra nomes que eram fortíssimos, já eram estabelecidos na política. Então, a ideia do senador Flávio Bolsonaro é realmente colocar um nome novo, que não esteja comprometido com nenhum caso, nenhum grupo político estabelecido hoje. Romper com o sistema, mas vai depender da população. O nome do deputado Ruas é um nome que está sendo trabalhado, que a princípio foi bem aceito, porque não tem outros nomes para serem colocados. Colocou até o nome do doutor Felipe Coimbra, né, que é o chefe da Polícia Civil, para a candidatura, que seria um nome também expressivo. Se eu não me engano, o general Pazuello também foi aventado, mas por ele ser militar, a rejeição poderia ser grande. Né? E hoje nós temos aí, infelizmente, um trabalho de desconstrução das Forças Armadas que não reflete com a realidade. As Forças Armadas não são
né, aquilo que ficou marcado no 8 de janeiro, muito pelo contrário. Então vocês me permitem interromper? Vocês, então, que são defensores do governo de direita, o recado que dariam para o nosso público é conhecer um pouquinho melhor, então, o candidato Douglas Ruas. Seria isso, doutor? Eu reservo o direito de esperar 15 dias para eu te responder. Ele tá cismado com isso. Ele sabe de alguma coisa, hein, coronel? Você sabe que quando o doutor Mauro age assim é porque ele sabe de alguma coisa. Só que o bastidor não pode, não dá para confirmar. Pode falar. É carta marcada, foi o que eu falei. O novo governador já está eleito. A gente não sabe quem é ainda, mas ele já está eleito. Ele já está eleito. Entendeu? Não vai ser nesse prazo de 15 dias que vai ser construído um nome de fulano, beltrano, ciclano. Sim. Né? O doutor Mauro sabe disso. O que ocorre naquela salinha de reunião antes do plenário é vida real. Plenário, você faz né? Você bota ali o papel do Explica aí, como é que é? Faz o quê? Mise-en-scène. Você faz o teatro. O teatro. Faz o teatro. Eu estou muito feliz de ter recebido vocês aqui, mas eu gostaria de deixar esses últimos minutos para a gente refletir a realidade da nossa cidade de Petrópolis, que está um caos. Né? Não adianta querer tampar o sol com a peneira. E a pergunta é, como é que vocês avaliam a gestão do prefeito Ingo Rames? Coronel, por favor. A gestão do Ingo, né, ela foi uma bomba relógio. Né? Ele entrou ali para tentar resolver o problema da cidade, né, com uma proposta nova, mas é o que eu falo, se você quer mudar alguma coisa realmente, você tem que romper com o sistema. Né? O Ingo, ele se elegeu, né, com o grupo do Bernardo Rossi. Nós temos aí prefeito, Bom Tempo, Mustrange, Rossi, passaram quanto tempo na cidade? A cidade chegou ao ponto que nós estamos hoje por causa desses atores. Congelou um pouco, até voltar. E aí? Aí é o seguinte, desde 2001, que esse mesmo grupo que o coronel falou, governam a nossa cidade. Tá? E você não houve melhora nenhuma. Petrópolis continua num marasmo com uma perda progressiva de renda, as indústrias indo embora. Eu me lembro que nós tínhamos a Dona Isabel, a Televate, a fábrica de veludo, a Ferraria Petrópolis, a Fundição Petrópolis, a Fagan, a Chane, a Pebra, e eu posso falar São Pedro de Alcântara, Lanifício Interamericano, Primatex, a Malharia Águia, Malharia PVC, Malharia Lima, e nós perdemos tudo, não é? E não houve nenhuma recomposição. Como o coronel falou, o prefeito eleito com 108 mil votos, tá? Que poderia ser a modificação da cidade, ele não modificou nada, porque ele veio com o mesmo grupo que estava antes. Então o coronel falou, por exemplo, do lixo, que ele foi lá numa cidade... A mesma figura que ele encontrou lá é que domina Petrópolis, tanto na capital ambiental, que você deve saber que é a empresa que intermedia mão de obra, e agora teve um outro problema mais sério ainda. A Condep, a única coisa que ela faz é cortar mato e cortar árvore. Sim. Fizeram uma licitação de 18 milhões de reais. Sabe quem ganhou a licitação? A capital ambiental. Então, 18 milhões de reais. Se o prefeito toma posse, no primeiro dia, se eu sou prefeito, eu venho para a Praça Dom Pedro e dizer, olha, o Bom Tempo me tirou o fundo todo dos funcionários do IMPAS, o Bom Tempo não pagou a empresa de lixo, o Bom Tempo não pagou isso. Ele fez alguma coisa disso? Não. Eu convidei ele para vir. Primeiro do que do Bom Tempo. Nós temos 730 cargos em comissão. Se o coronel fosse prefeito, o coronel ia nomear 300 e depois ia ver o que é necessário ou não. Ele não diminuiu as despesas. Os aluguéis continuam os mesmos. Ele não reviu os contratos, pelo que o coronel falou. Se ele manteve o sistema, como é que ele vai rever os contratos? Verdade. E ele está engessado. Tá? Ele é uma pessoa de bem e tudo está engessado. A Petrópolis perdeu o ICMS a mais, que foi uma aventura
do governo anterior. Como é que você vai brigar com 92 municípios? É impossível você fazer isso. A gente tem que, como qualquer empresa, enxugar para depois voltar a crescer. Ele não enxugou, portanto, ele não vai crescer e nós vamos ficar com os buracos nas ruas, com a falta de remédios, que eu pensei que eu fosse convidado para falar sobre isso, mas não vai dar tempo, porque o podcast vai ter que já ser 2, né? E sinceramente eu pensei que fosse sobre isso. Tinha até me preparado para falar sobre isso, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Nós não temos internação, a gente não tem remédio, a gente não tem até os uniformes escolares, que existe uma lei para ser fornecido. O prefeito recorreu e não forneceu, não paga os precatórios. Os funcionários, pela primeira vez em muitos anos, ficaram com salário atrasado e está todo mundo com medo de chegar depois de agosto e não ter dinheiro para pagar. Se você, na sua casa, você não pode gastar mais do que você arrecada, como é que na prefeitura você vai fazer isso? Essa é a resposta que eu te dou. E a causa, quem mostrou foi o coronel. O sistema é o mesmo. É isso, coronel? O sistema é o mesmo? Não mudou nada? Então, nós fomos... São 108 mil votos, uma das votações mais expressivas. Só perdeu do Mustrange, que também não governou. Que é o que está acontecendo. Inclusive, a participação do governo do Estado nesses ano... Ajudou muito. Ajudou muito, mas, ou seja... E agora, que de repente nós não vamos ter essa ajuda? Nem quero pensar, porque tudo que tem aqui foi o Estado que fez. Não sei a que preço. O túnel extravasor foi o Estado, a batata frita foi o Estado, a Conde D foi o Estado, margem de rio foi o Estado, dinheiro para oncologia foi o Estado, acerto com Santa Teresa foi o Estado. Se o Estado paga a UPA de Itaipava quando ela não teria que ter financiamento, porque Petrópolis não tem população para que comporte 3 UPAs, e assim por diante. Baseado nessa... Eu fico até... Eu não consigo nem pensar. Deixa eu só fazer um parênteses, por favor. Claro. Pelo que o Dr. Mauro falou na questão do lixo. Na campanha de 2020, eu recebi, lá no nosso comitê, uma pessoa, um representante de uma empresa de São Paulo que trabalhava com reciclagem de lixo. Eu peguei o projeto, eu vi, analisei, certo? Para você ter ideia, não me lembro agora de valores totais do lixo em 2020, mas eu me lembro da proposta dessa empresa. Nós íamos instalar aqui em Petrópolis uma indústria, uma unidade de reciclagem, de tratamento e reciclagem de lixo, que ia custar aos cofres do município 25 milhões de reais. Nós íamos tratar o lixo aqui em Petrópolis por 25 milhões de reais. Menos da metade do que o município gasta por ano fazendo transbordo de lixo, para outras cidades. Você tem uma ideia. Muito menos. Certo? O contrato hoje está quanto? O contrato hoje está quanto? Está mais de 100 milhões. É muito mais. O contrato está R$ 170 a tonelada. Sim, mas por ano. Aí eu tenho que multiplicar, mas muito mais do que isso que ele falou. Aí só tinha esse projeto, né? Eu só me prendi na questão do transbordo, de tirar o lixo daqui, porque nós não temos local aqui em Petrópolis para colocar o lixo para outros municípios, que antigamente era feito para Baixada e acho que hoje está sendo feito para Três Rios. Entendeu? Então, cargos que o Dr. Mauro falou, já são muito mais da metade que iam ser cortados, Porque hoje em dia a máquina se sustenta por causa dos RPAs, por causa dos contratados, que na grande maioria desses casos são subutilizados na função. Você, automatizando o sistema, você tem muito mais ganho do que contratando 10 funcionários. Sim. Mas isso não quer, porque se você automatizar o sistema, a informática pode ser tudo, mas ela não mente. E ela registra tudo. Então, se você automatizar o sistema, vai aparecer gente que não trabalha, certo? É isso que não querem. Então, não adianta você fazer um mundo novo com as ferramentas velhas. O doutor Mauro e vocês falaram, você pega toda a estrutura dos governos anteriores, coloca lá dentro, quer que funcione como? Condep é uma brincadeira, gente. Condep tem dono, a gente sabe disso. Condep tem dono.
certo? São currais eleitorais que não funcionam. Agora, pessoas sérias, como o doutor Mauro, que estava lá na Câmara, infelizmente não são reeleitas, porque bateram no sistema, bateram colocaram o dedo na ferida. Isso é verdade, isso aí... Tenho certeza também que o coronel não ficaria com esse monte de secretarias inúteis, né? Cada secretaria dessa tem um secretário, um subsecretário, motorista, carro, cafezinho. Então, quanto que você não economizaria se você diminuísse a metade das secretarias? Funcionaria melhor e com menos gasto. Sim. Agora, seriam 7 secretarias. Então, em outras palavras, vocês avaliam a gestão do prefeito Hugo Ramos, a prefeitura foi loteada novamente, né? Foi loteada. São palavras suas. Então, para deixar esse gostinho de esperança para uma futura eleição, que eu não sei, né? Como ele falou, né? Futura Deus pertence, a gente não sabe. Para deixar um gostinho, qual seria, na visão do senhor, uma retomada para Petrópolis ver uma luz no fim do túnel? Mudança desse grupo político, isso aí é primordial, você não acha, não? Já conversei isso aqui. Novo nome. Romper com o sistema. Eu não digo nem eu, porque a minha participação ali ela foi totalmente momentânea e eu e o doutor Mauro, nós estamos trabalhando hoje num projeto né, para viabilizar um novo grupo político para tentar, em 2026, em 2028, uma nova proposta, um novo nome para a prefeitura, né? Porque eu vou adiantando que não é o meu, então não estou aqui fazendo campanha política. Nós estamos trabalhando já. Mas é bom saber, tá? É bom saber que o senhor está trabalhando. Não, eu não abandonei, só não estou na linha de frente, mas nos bastidores eu estou trabalhando junto com o doutor Mauro. Nós estamos tentando viabilizar um grupo sério, com ideias realmente factíveis, que possam realmente mudar, né, a realidade da nossa cidade. Mas, infelizmente, nós temos mais 3 anos aí. Esse loteamento, são palavras minhas, mas lá no estudo da gestão pública a gente chama da captura do Estado, quando o Estado ele é capturado por esses contratos obscuros. Um deles, eu tive o prazer de trabalhar como agente regional e ficava esperando, né, o asfalto vindo do Rio. E o asfalto chegava aqui já quase na hora do almoço, aí tinha que parar para almoçar, e aí a gente só conseguia tapar alguns buracos na parte da tarde. E o pior é que vinha asfalto frio, né? Aí a primeira chuva vai arrancar ele fora. E se você andar um pouquinho na Fonseca Ramos, tem 2 usinas de asfalto ali desativadas. E aí? Tá vendo só? Então, assim, solução tem, né? A gente só precisa romper. E que a gente não, o povo precisa romper. E eu só vejo um jeito. Coronel Arnaldo para prefeito. Gente, vamos para nossas considerações finais, senão eu vou ter que abrir outra sala de papo. Passou muito rápido, hein? O papo foi bom, hein? Eu quero, antes das considerações finais, já dar meu agradecimento, tá, coronel? Estava já já tinha algum tempo que a gente não se via, tá? Então, assim, dê suas considerações finais, porque essas eleições de 2026, ou de agora, né? De outubro, ela é um termômetro para de 28. Então, quais são as considerações finais dessas eleições e a dica para os eleitores? Sérgio, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. A pauta do programa excelente, muito apropriada, né? E prazer em rever o meu amigo doutor Mauro, meu eterno candidato, né? Por mim, ele é o novo prefeito de Petrópolis em 2028. Passou a bola? Passou a bola, né? Passou a bola. É o ping-pong. Ping-pong. Esperto. Mas vamos lá. O conselho para o eleitor. Vamos lá. O conselho, não troque seu futuro por um saco de cimento e um botijão de gás. Infelizmente, a situação é essa. Certo? E o que a gente vê por aí é a qualidade do voto. Tem que ser um voto consciente. Se a pessoa acha que ela vai ter sua vaga na UPA porque ela recebeu um bujão de gás e votou num vereador corrupto, isso daí é mendigar o direito próprio da pessoa. Então, se não tiver um voto consciente, um voto cidadão, não tem jeito. Infelizmente, nomes como o doutor Mauro não estão mais na Câmara Municipal. E a gente sabe o que acontece ali,
sabe quais são os acertos, e o doutor Mauro nunca participou disso. Eu posso garantir para vocês, nunca participou disso. Compra de votos para presidência da Câmara, para presidência de comissões, como a gente sabe que, né, existem denúncias disso, daquilo. Vamos deixar no campo da denúncia para a gente não ter que contratar advogado, né? Mas é isso. Infelizmente a situação é essa. Doutor Mauro, um recado final aí olhando para a câmera. Saúde e educação está na Constituição. É um direito de todos e um dever do Estado. Como o coronel falou, a pessoa pensa que ganhando um saco de cimento, um remédio ou qualquer coisa, ela vai ser bom para ela, quando na verdade vai ser muito ruim. O dia que o povo tiver consciência, a gente vai melhorar. E a melhora não é só para mim, para você, a melhora é para todos. Se a gente não fizer isso, tá? Principalmente em Petrópolis, nós vamos continuar virando uma cidade dormitório. Com menos emprego, nossos filhos vão ter que sair daqui, porque não vão ter condições de trabalho. A gente só vê a diminuição dos postos. Você vai na 16 de março, agora a Fiorentex fechou, a Max fechou. Tá? Isso é concorrência da internet? Também, mas Petrópolis não tem. Não temos um centro de convenções, que era um dos planos do coronel de fazer uma parceria público-privada. Até a formatura da Faculdade de Medicina vai para Juiz de Fora. Quanto de dinheiro ficaria na cidade? Restaurante, hotel, garçom, cabeleireiro, aluguel de roupa. Tudo isso perdido para Juiz de Fora, porque Petrópolis não tem um centro de convenções ou não tem um prefeito com peito que obrigue o Sesc Quitandinha a emprestar novamente os seus magníficos salões com história, né? Já que Petrópolis é uma cidade histórica, para que a gente possa recuperar a nossa economia sem depender de ICMS a mais ou outros folclores, né? Porque que nunca virão. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Nós estamos à disposição. Sim. E embora muito assunto, né? Eu não seja jovem como você, meus cabelos ainda não são brancos, embora tenha idade para isso, não pinto, tá? Enquanto eu puder, estiver vivo, a gente vai lutar. Porque nós somos seres políticos. E quem não gosta da política, infelizmente, é governado por aqueles que gostam e que nem sempre são pessoas tão direitas como deveriam ser. Muito obrigado. É isso, gente. Mais um episódio do podcast Na Medida Certa. Muito bom receber o Coronel Vilela Neto, Dr. Mauro Peralta. Um abraço no coração, um beijo no coração de vocês. Até lá.